Sejam todos bem-vindos à primeira reunião aberta do mandato. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que veio prestigiar, né? E estou fazendo a transmissão ao vivo aqui de forma simultânea, mas o propósito é da gente estar aqui realmente conversando e dialogando a respeito das ações que estão sendo feitas aqui no gabinete. Então, eu agradeço a presença de todos. É um formato novo, a gente está começando a evoluir, principalmente tentando fazer essa conexão de quem está presencial, né, com quem está remoto na internet. Então, é isso. A gente teve aí no primeiro ano, como teve pandemia, foi quase que impossível estruturar uma reunião igual essa que a gente está fazendo hoje aqui. Então, a ideia é que a gente tenha mais encontros, né, que a gente tenha essa rotina de interação e, obviamente, sempre deixando todo mundo muito à vontade para propor, para perguntar, para tirar dúvida, enfim. O propósito nosso aqui é de sempre ser um ambiente de diálogo aqui na Câmara Municipal, né? Então, são todos muito bem-vindos aí no gabinete. E o primeiro ponto, assim, eu vou fazer uma rápida resenha do que foi o mandato até agora, só para a gente pegar e meio que introduzir mesmo, e aí eu passo para vocês as minhas percepções e o que a gente está visualizando aí como ações, próximas ações. Bem, então o primeiro ponto é que quando a gente começou o mandato, algumas linhas de trabalho elas já estavam ali meio que se desenhando. Então, uma delas que foi importante e a gente tinha como visão, até porque eu fui designado a participar da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Então, considerando a perspectiva de mobilidade, a gente tinha uma visão de estudar todos os aspectos que envolviam o contrato de concessão de ônibus, que é um contrato de 2008, e esse contrato ele é um contrato de 20 anos, ele se encerrará em 2028. Então a ideia era BH 2028, como que a gente vai discutir os aspectos para, ao sentar na mesa para novo ciclo da cidade, como que a gente faria para estruturar de forma eficaz e eficiente o próximo contrato. Então a ideia era de criar o BH 2028, só que começou o ano, né, e nós tivemos ali já a CPI da BH Trans. Então eu acho que a maioria de vocês acompanhou o trabalho que foi feito, né, dentro da comissão, e a CPI trouxe à tona um monte de situações, várias irregularidades. Nós tivemos como conclusão do processo o indiciamento do prefeito Alexandre Calil, né? E dentro do desenvolvimento da CPI da BH Trans, nós vimos a situação de que o contrato poderia ser rompido até antes. Então, a primeira visão é que o projeto que era para ser BH 2028 podia virar um BH 2021 ou até 2022. Na ocasião, a gente estava tendo em paralelo à CPI da BH Trans, começou a ter o grupo de trabalho que foi desenvolvido juntamente, foi liderado e desenvolvido com a Prefeitura, onde membros do Poder Executivo, mais representantes da Câmara, começaram a discutir as propostas de mobilidade da cidade, considerando a repactuação do contrato e a revisão tarifária. Esse foi o escopo do início do grupo de trabalho. Mas aí vem a questão política, né? O Alexandre Calil tentando cercear o trabalho da CPI, de forma unilateral, encerrou o grupo de trabalho. E aí, no que ele fez essa movimentação, então o que a gente estava discutindo, na verdade, ficou restrito apenas às discussões dentro da comissão na Câmara. Então, o grupo de trabalho, que é o Mobilidade BH, está vindo trazendo audiências públicas, discussões com especialistas, uma série de ações justamente para a gente estar mais maduro, né, enquanto cidade, nas decisões que têm que ser tomadas, obviamente, né, no estabelecimento de um novo contrato, ou de um novo ciclo de contrato.
Nós sabemos que pode acontecer isso de fato só em 2028, mas a crise do transporte público aí pode ensejar uma modificação disso o quanto antes. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de modais, a gente está falando de plataforma de trabalho, a gente está falando de estrutura de um modo geral. Então, a ideia é que esse grupo de trabalho, esse projeto Mobilidade BH, seja aí realmente um eixo bem robusto de ideias, sugestões e proposições para que no próximo contrato, quando Belo Horizonte vier a discutir de novo em termos de concessão ou outro tipo de regime, a gente está maduro e pronto para esse debate. Então, mobilidade é um dos principais eixos hoje do nosso trabalho aqui no gabinete. O segundo eixo, que é o de moradores de rua, aí já pega uma outra vertente, que é a quantidade de pessoas que está largada aí nas ruas de Belo Horizonte é uma coisa absurda. Na verdade, qualquer um que anda em qualquer canto da cidade sabe bem disso. Então, eu falo que a minha visão apesar de não ser um segmento que eu nunca tinha atuado em específico, mas você acabar de chegar como vereador de BH, né? E aí eu acho que qualquer cidadão poderia me cobrar do tipo, não é possível que nenhum dos vereadores veja o tamanho do problema e ninguém toma providência. Antes disso acontecer, eu mesmo já estava incomodado com a situação e achava que era importantíssimo a gente abordar o tema. É um tema complexo, é um tema extremamente delicado, porque a gente está falando de vidas, de pessoas, e atrás de cada pessoa que está nas ruas existe uma história. Mas, além dessa questão da trajetória que ela desenvolveu até chegar, no caso, naquela situação extrema de viver nas ruas, existem várias questões que envolvem os próprios processos, né? Os processos de gestão da administração pública, onde a gente sabe que se o processo de gestão funciona bem, você começa a ter um encaminhamento mais rápido, enfim, a gestão da cidade sendo mais eficiente, você cria digamos assim, uma organização do espaço de um modo geral, um encaminhamento melhor, uma prestação melhor dos próprios serviços de assistência social. Então, pautamos isso na Comissão de Desenvolvimento Econômico e esse trabalho agora culminou na apresentação de um projeto de lei associado com mais 10 indicações ao Poder Executivo. Enfim, é um trabalho que ainda vai andar bastante ainda, eu acho que vai ter muitas contribuições de diversos outros entes, outros parlamentares, mas enfim, é um dos assuntos que a gente está atuando. O terceiro eixo é o eixo do mercado imobiliário, é o mercado de onde eu venho, é o trabalho que eu desenvolvo há muito tempo, inclusive como professor. Eu sei que eu acho que vários que quem está aqui na sala já sabe. Eu sou professor no curso de Engenharia Civil, lá na UniBH, e dentro do curso de Engenharia Civil, as disciplinas que eu ministro vai alternando o semestre, né? Mas envolvem planejamento, orçamento e controle de obras e a questão de empreendedorismo e incorporação imobiliária. Então, toda a parte que fala da legislação urbanística, a questão de como a gente viabiliza empreendimentos, são assuntos que eu leciono. E se a gente enxerga os problemas que hoje a gente tem dentro da legislação municipal, que impedem um desenvolvimento sadio ou que às vezes acabam atrapalhando a vida do empreendedor e, por sua vez, dificulta a própria geração de empregos, porque construção civil é uma mola mestra da economia e a nossa cidade ela vai conseguir certamente nesse período pós-pandemia recuperar empregos e dar trabalho para as pessoas poderem se sustentar. Certamente a construção civil ela está aí na cabeceira da lista. É um segmento econômico fundamental para a gente ativar toda essa linha de empregabilidade na nossa cidade em todos os níveis, porque
eu sempre falo, né, que a questão de você ter a conexão, desde um profissional de nível, sei lá, quarta série, um servente de pedreiro, até pessoas que trabalham dentro da cadeia produtiva da construção civil, a gente vai ter aí, enfim, vários nichos. A construção civil irriga muito o mercado, então isso é importante e fundamental. Então, mercado imobiliário, legislação municipal e, por fim, a questão da Lagoa da Pampulha, que também tem um grupo de trabalho que nós montamos, né, para trabalhar a requalificação da Lagoa da Pampulha, revitalização e, logicamente, lá a gente tem os problemas aí de poluição e, principalmente, a questão do município de Contagem, que a maior parte dos afluentes que chegam na Lagoa vem de Contagem. Então, qualquer ação para a Lagoa da Pampulha tem que acontecer de forma integrada. Então, esses são os 4 eixos. Nós fizemos no início do ano passado também algumas proposições legislativas e que 2 delas já viraram leis. Então, uma é a questão da transparência em obras públicas, fundamental. Então, acabou de ser uma lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito Fuad. E a segunda é a dos cabos partidos, que é uma lei que entra, na verdade, aperfeiçoando o nosso Código de Posturas. Ela já foi aprovada aqui na Câmara, não foi ainda sancionada, mas deve ser já nos próximos dias, e que desperta uma nova fase também, porque a gente precisa organizar com as empresas de telecomunicações um cronograma de ação mesmo para a gente tirar esse tanto de cabo que já não serve para nada, que está pendurado nos postes BH, enfim. Também é um assunto que em qualquer bairro que você vai, é só você observar um pouquinho, você vai ver a desordem que se está em Belo Horizonte com relação a isso. Então isso é o que a gente fez de início. Obviamente outras demandas vão surgindo. Hoje, por exemplo, teve uma audiência pública sensacional sobre a questão do serviço de inspeção municipal para as pessoas que produzem produtos de origem animal. Então, assim, é uma pauta, por exemplo, que eu não tinha conhecimento dela. Fui procurado aqui na Câmara por pessoas que atuam no segmento. Enxerguei que é um assunto muito importante que fomenta o desenvolvimento econômico, associado também com a segurança na segurança sanitária, né? A questão da saúde das pessoas ao consumir esses produtos. E a gente tem a certificação hoje no nível federal, no nível estadual, mas não tem a certificação no nível municipal. E isso, não ter essa certificação, dificulta muito a vida do pequeno produtor ou a empresa que está começando e que está se desenvolvendo ali para chegar, obviamente, no futuro em níveis mais complexos ou maiores, digamos assim, e não tendo esse serviço de inspeção municipal funcionando, dificulta demais a vida do empreendedor. Então, é um assunto novo que chegou, eu acho ele muito promissor, e a audiência pública hoje contou com a presença de diversas entidades, com diversos agentes políticos, agentes públicos no caso, e que eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma moderação também interessante. Então, feita essa introdução, né, eu vou deixar aqui também aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, né, quiser fazer uma... a turma que está aí no online também, se quiser fazer uma pergunta aqui no Instagram, gente, eu estou logicamente dando atenção para quem está aqui presencial, mas quem estiver na live e quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade, viu? Então, quer fazer alguma pergunta, Carlos? Uhum. O que você acha que tem sido o resultado, por exemplo, do projeto do BH Sem Morador de Rua? Esse projeto ele começou a tramitar agora, no mês de maio. Então, assim, tem uma frase muito bacana do prefeito, do Fuad, que ele fala o seguinte, que a diferença do problema de BH é que é o nosso problema. Então, muita coisa vai justamente pela linha da condução do Poder Executivo. Prefeito com as suas secretarias, e a gente sabe aí que a cidade está beirando em 10 mil pessoas em situação de rua e algo precisa de ser feito.
Então, além do projeto de lei que a gente colocou para tramitar, né, que traz algumas melhorias e inovações, só começou ainda, é um trâmite ainda que pode demorar talvez até o ano que vem, enfim. Mas as indicações que a gente passou para o Executivo já podem começar a ter respostas imediatas. Eu sinto que, enquanto na gestão do Alexandre Calil, né, é um assunto que ficou totalmente jogado, eu sinto empenho do prefeito Fuad em realmente avançar na pauta e conseguir realmente ir criando um caminho para Belo Horizonte. Tem pouco tempo de trabalho ainda, mas eu acredito que a gente consiga começar a ver algumas melhorias, né, dentro desse cenário, mas depende muito mais do poder de ação da prefeitura, das equipes da assistência social e toda a rede integrada, porque não é um problema de um setor só. A questão do morador de rua tem que conectar várias frentes, né? Você tem a questão da saúde, você tem a questão da educação, você tem a questão da segurança, tudo isso está envolto e assim, então falar em resultado agora ainda é bem incipiente, mas eu faço votos de que, sabendo que é um problema muito saliente dentro de BH, que a prefeitura realmente vai dar foco nisso e avançar. Ok? Então, basicamente é isso, né? Quer fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade. Tá vindo. Vai, pra cá. E a gente está aqui justamente para esclarecer as dúvidas, né? Uma pergunta que chegou para a gente, na verdade foi até de um amigo meu que manifestou na rede social, né? Questão da mobilidade, porque aí realmente a gente teve aí na terça-feira uma aprovação do projeto do subsídio, aconteceu a aprovação, agora a lei passa por redação final, vai para a prefeitura sanciona a lei e aí que tudo que foi acertado em termos dos parâmetros da legislação começa a andar. Então, quais são os pontos basicamente, né? O primeiro deles é que as empresas de ônibus, ao receber o primeiro pagamento do repasse do subsídio, ela tem que colocar frota na rua de imediato para aumentar o nível de atendimento. Então, até... Ô Rosa, pega para mim o texto da lei, só para me pegar os 17 pontos ali, para me falar com o pessoal aqui. O primeiro, então, é de reposição dos veículos no primeiro momento. E depois de 30 dias, o nível tem que chegar aos níveis lá de trás. Os ônibus à noite têm que voltar, né, que é um dos gargalos também, que a gente tem todo mundo que trabalha à noite ou que estuda à noite tem visto aí a dificuldade que está sendo né, de pegar ônibus à noite. Então, isso tudo está dentro do PL e está dentro do acordo que foi feito com as empresas de ônibus. Os suplementares foram também contemplados dentro dessa legislação do subsídio, o taxa lotação, enfim, o que a gente espera é que com essas medidas que a gente consiga restabelecer aí o mínimo do transporte coletivo. Agora, o detalhe né, se as empresas não cumprirem, o repasse ele é encerrado assim, instantaneamente. Então, ótimo. Que meu celular está usando para transmitir aqui, gente. Primeiro, então, se porventura tiver qualquer ruptura, né, de não atendimento dos acordos, os repasses do subsídio são interrompidos imediatamente. Segundo ponto é que durante esse ano, os meses onde estava vigente o subsídio, há uma suspensão de reajustes tarifários. Então, Belo Horizonte não vai ter reajuste de passagem de ônibus durante o período, né? Questão de voltar ao número de viagens nos dias úteis e no período noturno, né? Aqui tem um percentual. Aqui, na verdade, deixa eu até verificar aqui, por favor. Tem um percentual que tem que ser cumprido até de imediato e o outro percentual para voltar aos níveis de serviço lá a 30 dias depois, ok?
A questão do projeto do aplicativo para melhorar a interação do usuário de ônibus com o sistema como um todo, então isso também está dentro do acordo. A questão de que todo o valor que está sendo repassado como subsídio vai ser computado na totalidade da tarifa, que chama modicidade tarifária. A divulgação mensal da planilha com o valor que foi repassado para cada uma das empresas do consórcio. A questão da extinção dos processos que o CETRA havia entrado contra o município para justamente tirar de pauta a discussão do reajuste tarifário. Ações para potencializar receitas para o sistema vindo de publicidade de ônibus. Isso aí, aqueles backbus, aquelas ferramentas de publicidade que rodam dentro do sistema público, sistema de transporte coletivo. Tem a questão do Ministério Público de Contas, que está sempre muito atento e antenado a toda a questão da mobilidade. A questão dos créditos de passagem que ficam no cartão BH Bus, que eram extintos do nada. A gente tinha aí a situação de a pessoa não usava uma parte do crédito, né? Enfim, esgotava o cartão dela, na hora que ela ia ver, o crédito expirava dentro do próprio cartão. Então isso também foi afastado, ou seja, os créditos de passagem não podem mais expirar. E foi criado, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é a questão de você ter um canal de WhatsApp para conseguir falar com a prefeitura e nós, vereadores, fiscalizarmos, né? Porque se tiver dentro desse canal de WhatsApp acontecendo muitas reclamações e infrações do próprio contrato, a gente tem como aí cobrar e correr atrás. Então, a ideia é que a gente consiga, com isso, ganhar inclusive tempo para fazer uma repactuação do contrato. Aí entra no projeto que eu expliquei lá no início da conversa, né? Que é o projeto do BH Mobilidade, e a gente, com o projeto de BH Mobilidade, a gente vai dar subsídio para que, numa reformulação contratual ou nesse processo todo de revisão tarifária, a gente consiga. Inclusive, eu dei uma entrevista na Rádio Tatiaia no último sábado sobre esse tema. Depois, quem quiser, dá uma olhada no canal lá, ou eu passo o link aqui para vocês. Mas foi justamente falando sobre isso. Qual é a nossa visão de possibilidade de reestruturar o sistema de mobilidade da cidade? Então, o lance... O Alexandre tá... Alexandre, isso aqui veio pela internet? Ah, então tá, peraí, vamos... Chegou pelo e-mail também, pelas perguntas. Legal demais. Pessoal, aqui ó, o pessoal tá interagindo com a gente aí pela internet. E então, aqui vocês estão aqui, mas deixa eu vou ler a pergunta, que pode ser pergunta de qualquer um. Bem, primeiro, quais são as primeiras impressões deste ano estudando as questões de situação de rua? Isso que foi o que o Carlos Rosas tinha perguntado, então já está respondido. Ah, essa aqui é ótima. O Aurélio Lopes. O Aurélio é motorista lá no Buritis. Sobre o anel rodoviário, pessoal. O que tem de concreto em relação a obras e possíveis melhorias no traçado do anel rodoviário? Bem, aqui na verdade é o seguinte: o anel rodoviário também é um tema bem interessante, porque a gente recebeu um material de uma contribuição muito bacana do Frederico da Intraf, e esse material, quando eu tive acesso, né, por causa da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Transporte Rodoviário, nós chamamos o Fred para conversar e explicar tudo. É um projeto que, basicamente, o que ele traz? Né? Uma série de melhorias. Presta atenção. Vou mostrar a filma aqui, ó. São várias melhorias que são propostas para o anel rodoviário e que trariam uma redução substancial do número de acidentes. Lembrando que o número de acidentes no anel, a maior parte é de atropelamento, e que com 24 milhões, quando esse projeto foi desenvolvido, a gente conseguiria, com essas implementações de baixo custo,
fazer uma redução de 90% do número de acidentes. Então, assim, nesse projeto que tem muita coisa interessante, vou passar aqui para vocês. A instalação de defensas, por exemplo, embaixo de passarela, para o pessoal não atravessar no lugar errado, a questão de confluência de pista de via marginal. E esse trabalho ele foi feito assim, quilômetro por quilômetro. Vou mostrar aqui na internet também. Para cada um dos quilômetros do anel, foi feita o mapeamento de todos os índices de acidente: atropelamento, capotamento, choque mecânico, colisão lateral, colisão transversal, colisão traseira, engavetamento, tombamento, enfim. Item a item. E para cada item, a ideia foi de colocar possíveis intervenções que iriam mostrar, que iriam trazer redução desses índices, mas com uma implementação de certa forma de baixo custo, sem fazer, por exemplo, construções de novos viadutos, etc. e tal. Então, muito interessante. Esse trabalho foi levado por uma comissão de vereadores ao ministro Tarcísio. Nós, enquanto Câmara, né, conseguimos colocar na mão do ministro esse material. Quem esteve lá na ocasião foi o vereador Irlan Mello, o vereador Juliano Lopes, o vereador Wesley, que é o presidente da nossa comissão, junto com o deputado federal Marcelo Arco. Então, ele conseguiu abrir as portas juntamente ao Ministério da Infraestrutura, e nós conseguimos agora, tem poucas semanas, uma reunião do DENIT com o superintendente regional, justamente para dar encaminhamento nessas possibilidades. Então, esse aqui é um trabalho que a gente também está junto. E, em paralelo a isso, eu tive conhecimento também de um projeto de intervenção no anel. E aí, esse projeto é porque um amigo meu que é engenheiro trabalhou no projeto. Esse aqui, gente, é o que faz a gente ficar com mais raiva, na verdade. Olha só o histórico do anel rodoviário. Ele é um projeto que foi desenvolvido em 1957. Então, na época, o governador de Minas Gerais era o Dias Fortes, e o presidente do Brasil era o presidente Juscelino Kubitschek. Então, o anel teve suas obras encerradas em 1963, no governo João Goulart, o nosso governador Magalhães Pinheiro. Aí, em 1980, teve uma ampliação de pistas marginais, duplicação, e na época eu nem era nascido, né? Foi a última obra do anel rodoviário. O que aconteceu de 1980 para cá? Chegou em 2012, a gente tinha em Minas Gerais o governador o Anastasia, e no governo federal a Dilma Rousseff. Nesse momento, em 2012, foi assinado um termo de compromisso entre o DENIT e o governo de Minas Gerais. Qual que era o termo de compromisso? Os dois governos, né, estadual e federal, querendo, né, se promover com o anel rodoviário, assinaram um termo para se desenvolver um projeto em conjunto. O anel rodoviário é uma via federal. Ele faz a função de tráfego de longa distância, né, que passa por Belo Horizonte. Então, na visão federal, o anel não tem essa função urbana que a gente sabe que tem. Eles tratam como conexão conexão de longa distância. Ou seja, o caminhão vai passar por aqui e vai seguir. Só que, se o assunto era federal, quem deveria ter desenvolvido o projeto era o governo federal, era o DENIT. Mas, como o governo estadual também queria capitalizar sobre isso, fizeram um convênio, e o DR, então, passou a ser a entidade que ia gerenciar a execução do projeto. E com objetivos eleitorais, certamente, né? Em 2013, em outubro, foi feita a entrega dos anteprojetos. Então, a empresa que foi contratada na licitação para desenvolver o projeto, com base nesse termo de compromisso, ela tinha até outubro para entregar os anteprojetos do anel rodoviário.
Aí, em fevereiro de 2014, foi assinado o novo termo de compromisso entre o DENIT e o governo de Minas Gerais para justamente fazer a elaboração de projetos complementares e de execução de obras. E esse termo foi assinado, a empresa foi projetando e o que acontece? Aí, em 2014, esse projeto foi apresentado em audiência pública. Então, se a gente for na internet, tem um link depois posso passar para vocês, foi apresentada via audiência pública no DR todo o desenho do projeto do anel rodoviário. E nessa época, certamente, todos nós mineiros ficamos muito entusiasmados, né, porque a gente viu o desenho, a gente viu a intervenção. E nessa ocasião, foi anunciado que as obras começariam em junho de 2014. 2014, período eleitoral, né? A gente tinha aí a Dilma indo para a reeleição e o Anastasia para participar também da corrida eleitoral de Minas. Bem, nós tivemos isso em junho, em março, eles anunciando a obra para junho. Em agosto, aí já teve uma reunião que foi mediada lá no Superior Tribunal de Justiça entre o governo do Estado e a União, porque nesse período já estavam se discutindo questões do próprio projeto. Quem tinha que pagar, quem não tinha que pagar. Em vez do negócio ter sido feito e resolvido, começou a virar objeto de litígio judicial. Em 2015, em setembro de 2015, os projetos que foram, os projetos complementares iriam ser apresentados para o DENIT, de acordo com o acordo que foi feito. O governo de Minas cumpriu o prazo, mas o DENIT não liberou o projeto. Começaram a dar pendências no projeto. Aí, conversando com esses engenheiros, eles me falaram de vários aspectos, né, do tipo situações de execução, projetos executivos, e que o DENIT não queria flexibilizar. Enfim, a guerra política simplesmente atrapalhou totalmente o andamento do projeto do anel. E a empresa que estava contratada não recebeu, e aí acabou levando o assunto também para a justiça. Então, em 2017 foi a última movimentação desse imbróglio que se gerou, e o projeto simplesmente não foi para frente por causa de falha de articulação política, né? E agora no judiciário. No dia da reunião com o DENIT, o que a gente foi informado pelo superintendente regional é que, de fato, até hoje está na justiça e eles não podem usar os projetos que essa empresa de engenharia projetou, porque como ela não recebeu a autoria do projeto, né? A empresa de engenharia, ela, digamos assim, o projeto não pode ser executado, ele não pode ser utilizado pelo DENIT, porque ele ainda não foi resolvido nesse litígio, nem no financeiro e muito menos nos aspectos aí que de fato essa ação eu não tive acesso a ela, a ação na justiça. Bem, então 2017 também teve uma outra ação importante no anel rodoviário, porque a prefeitura tentou municipalizar o anel, mas isso foi negado também pela justiça. A prefeitura chegou até a recorrer, mas não conseguimos municipalizar o anel. E nesse meio tempo ainda tem um outro fato também que como a Via 040 tinha assumido a concessão, o trecho que vai ali do Olhos d'Água até chegar na saída ali para Brasília, né, é Via 040. No termo da Via 040 de concessão, nenhuma obra, nenhuma benfeitoria foi prevista para esse trecho, principalmente o trecho da Norte, que é a descida ali até o bairro Betânia. Então, assim, infelizmente, falhamos em articulação política na época, né? O que podia ter sido colocado na época para imputar a concessão não foi feito. Então, assim, a gente tem medidas fáceis de fazer, né? Esse projeto da Entraf, que vocês estão vendo aí, esse projeto da Entraf, se ele for implementado, você consegue minimizar vários problemas de mortes no anel.
mas assim, totalmente desarticulado a execução. O que é dentro da via 040, a via 040 fala que não tem obrigação a fazer. Então os caras não querem pôr a mão no bolso para fazer uma benfeitoria que não foi acertada em contrato de concessão. Por outro lado, da entrada da 040 Brasília, né, até chegar lá na saída para Vitória, que é o trecho do DENIT, é desarticulação o tempo inteiro, porque o anel, infelizmente, não entra no cotidiano de manutenção desses itens. Às vezes tem um acidente, por exemplo, destrói uma grade lá e a grade fica lá estourada por um longo tempo. Na verdade, eu vou falar que algumas certamente nem sequer foram consertadas. E nesse aspecto, o superintendente regional se prontificou para a gente fazer um esforço conjunto de tentar realmente colocar essas manutenções em dia e por parcerias, que quem sabe a gente com convênios com o município, até direcionar algumas compensações, qualquer dinheiro que às vezes acontece dentro das exigências de cumprimento de medidas mitigadoras que acontece no município, direcionar para benfeitorias do anel rodoviário. Então é uma linha também que a gente está tentando fazer. Pelo menos agora, a tão demandada rampa de escape, né, o vereador Ivan Melo, que a gente sempre faz deferência a todo o esforço que ele vem fazendo há anos para sair a área de escape, ela vai sair, está em obras, inclusive na próxima segunda-feira a gente vai ter uma visita técnica lá. Quem quiser ir pode, sinta-se convidado. Nós sabemos que essas conversas, essas articulações políticas podem render frutos, literalmente. Eu acho que é um papel que eu aqui tenho como vereador, é de ir controlando esse checklist mesmo, esse cronograma, para a gente conseguir não deixar nada ficar esquecido, né? E agora o Rodoanel, né, que teve uma discussão recente sobre o traçado e tal, que vai ser uma alternativa aí, que estima-se diminuir algo em torno de 20% do tráfego de carros e caminhões no anel rodoviário, e é uma obra que vai sair aí a partir desses recursos que vieram das penalidades impostas para a Vale, né, do desastre lá de Brumadinho. Então, assim, mesmo que o Rodoanel fique pronto, nós não podemos esquecer do anel rodoviário. Então isso aqui é pauta importante. Está vindo a eleição de deputado e presidente, governador, deputados, mas é fundamental a gente montar uma articulação com os deputados mineiros, a bancada mineira que vai ser eleita, para cobrar alocação de recursos do orçamento para que tudo isso vire realidade. Senão o dinheiro só vai para outros lugares e acaba que não traz o benefício para a população de BH, né? Larissa Ramos me perguntando aqui em médio e longo prazo, podemos esperar da mobilidade em Belo Horizonte. Bem, o capítulo que a gente está vivenciando é o capítulo da crise do transporte coletivo. Já comentei com vocês aí o projeto de lei 336 que acabou de ser aprovado. E a gente tem um ano para, digamos assim, reformatar a mobilidade da cidade. Eu acho que o caminho é esse. Então, a Larissa está vendo a gente pela internet. Eu acho que a gente tem grande chance de evoluir, mas é um trabalho também árduo, porque depende de articular uma série de questões. O que a gente conhece hoje como modelo de concessão, ao meu ver, não funciona bem. E subsídio por subsídio também não funciona. Você ficar só injetando dinheiro no transporte público, dinheiro público no transporte público, isso vai levar, na verdade, a mais necessidade de dinheiro, e o nível de serviço de qualidade, infelizmente, a tendência de ficar a desejar. Então a gente tem que pensar o sistema de uma forma mais integrada. Eu acho que numa outra reunião a gente pode até aprofundar mais sobre isso. Bem, você pontuou algumas questões que, se não for cumprido por parte da empresa privada no transporte público, vocês poderiam suspender esse subsídio. Suspende o E aí tem um WhatsApp que vai ter um contato direto. E como é que vai ser mensurado a hora de cortar esse subsídio, caso eles não cumpram? Tem uma estratégia já pronta para isso? A questão é a seguinte: quem é a autoridade que vai acompanhar isso, digamos assim, diuturnamente, é a Sumob, né, que é administrada aí pelo André Dantas, que está na linha de frente. Então,
A Sumob que tem que cuidar desse dia a dia para certificar se o número de viagens está atendendo o que está pactuado. Nós, vereadores, vamos acompanhar, né? Então, a gente é mais uma camada aí de fiscalização, mas o controle executivo, dia a dia, a prefeitura é a Sumob. Então, e a população precisa participar disso efetivamente. Fundamental todo mundo participar, que é aquela questão de, se você perceber que não está sendo cumprido algum desses itens, inclusive a gente está direcionando inclusive bastante comunicação dentro do próprio meu canal mesmo, do Instagram. Assim que sair o número do WhatsApp eu vou divulgar também, para que todo mundo esteja antenado e vendo que alguma linha não foi estabelecida e que não está passando um ônibus, tem que ser falado. A gente precisa de ter esse feedback do cidadão, né? Eu acho que esse ponto é fundamental. Bem, gente, o que mais que a gente pode falar aqui, mas eu queria, na verdade, primeiramente, agradecer vocês que vieram nessa reunião e estou aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente começa esse primeiro modelo, esse primeiro formato, né? E a gente vai na linha de estar dando aqui, prestando contas. Essa coisa da mobilidade aí, vereador, tem algum estudo para novos modelos de transporte aí na cidade? Já foi feita alguma coisa nesse sentido ou não? É um estudo mais para frente? O que já pode ser feito? A gente está trazendo as perspectivas de novos modais também para serem estudados dentro de BH. Então, um dos que eu acho muito promissor, por exemplo, que é o Metro Cable, que é você ter a malha viária aérea estabelecida e esses metrôs em malha viária aérea, né? O mais fácil é se você quiser pesquisar aí para ver, Metro Cable, bota no Google aí que você vai ver e entender o que é. É de criar uma rede de transporte que se assemelha ao metrô, mas não é um metrô, porque não é sobre trilhos, é sobre cabos, mas que você consiga criar uma mobilidade que não dispute mais o plano das ruas. Às vezes muita gente fica falando, tem que colocar metrô em Belo Horizonte. A gente sabe da linha 2, né? Ela vai ser licitada esse ano ainda, que vai ligar ali até o Barreiro, né? A Calafate ao Barreiro, mas essa linha sozinha não resolve o nosso problema de caos do transporte, né? Belo Horizonte é uma cidade muito espalhada e você tem uma concentração muito forte na região central. Todas as linhas passam pelo centro praticamente. Então, assim, a gente tem um congestionamento muito grande em Belo Horizonte. Se a gente não criar uma rede que funcione, uma malha viária de transporte coletivo integrado, não tem jeito. E ficar sonhando metrô subterrâneo em Belo Horizonte é uma utopia que a gente sabe que não vai existir nunca. Talvez, né, eu chegue nos meus 100 anos de idade e não veja isso e não vamos ver. Belo Horizonte é uma cidade montanhosa, o desnível, imagina o desnível embaixo, no subsolo, né? Você teria, por exemplo, um metrô, se tivesse, né, um metrô subterrâneo saindo da praça da rodoviária até a praça do Papa. Na verdade, quem fosse pegar o metrô na praça do Papa ia descer mais escada rolante do que no próprio metrô em si. Belo Horizonte tem muitos cursos d'água subterrâneos, lençóis freáticos, por causa da região montanhosa. Então são implementações assim, de altíssima complexidade que fazem com que, em termos financeiros, seja totalmente inviável. E a gente continuar só projetando a cidade em cima do modal de ônibus, né? No modal que queima combustível fóssil, né? A gente está criando uma cidade que está cada vez mais congestionada, gerando poluição, enquanto a gente tem outras soluções. Mas tem um ônibus, claro que tem, é uma possibilidade que a gente sabe que está chegando, né? Mas o Metro Cable é uma forma de estruturar também transporte de massa, com uma perspectiva de implantação mais barata, com uma integração modal que eu acho que vai ser excelente, não poluente, sem fazer barulho e que pode ser um serviço que está ali com muito mais frequência na cidade do que, às vezes, uma solução igual a gente tem hoje de ônibus. Então, é uma ideia que vale a pena.
A gente pode organizar outras reuniões que eu até posso trazer esses materiais, apresentar para vocês, eu fazer um formato mais específico para explicar esse conteúdo, mas estudando a gente está. Então, respondendo a sua pergunta, estudando a gente está. Então é isso, gente. Eu acho que a ideia era essa. Quem está aqui, eu acho que a maioria de vocês já me seguem aí nas redes sociais, né? O Carlos, o Fábio, o João, eu tenho certeza que vocês sempre estão lá comentando e curtindo as publicações, mas quem não me segue ainda, e falando também para quem está na internet, Braulio Lara Novo no Instagram e todas as demais redes, a gente está sempre divulgando o nosso trabalho para que todo mundo saiba, né, o que anda fazendo aí o vereador. E o site mais coisas detalhadas, o site, você já que foi lá, você já viu, o site está super completo. A gente tem o canal do YouTube também com todos os vídeos, as audiências públicas que a gente promove, entrevistas relacionadas de outras pessoas. Então, por exemplo, o prefeito fala de um assunto que é um dos assuntos de pauta que a gente está trabalhando, a gente sempre disponibiliza o conteúdo lá, então segue lá no YouTube, o canal é o Braulio Lara e à medida que os conteúdos forem sendo postados lá, a gente sempre divulga, mas segue lá. Às vezes você usa o YouTube? Eu uso. Pois é. Entra lá, segue o canal, que toda vez que a gente postar já sai uma notificação e é uma forma de acompanhar, né, essa política nossa municipal, né. Uma questão que toda hora me pergunta, né, mas você está fazendo esse tanto de coisa aí que você é candidato? Não, gente, eu não sou candidato. A nossa missão de trabalho aqui do mandato é até 2024 e tudo que a gente puder fazer pela cidade nós vamos fazer. Óbvio que agora tem um momento eleitoral, né? Tem eleição do governador, nós vamos eleger o nosso governador Romeu Zema, né, que é um exemplo de gestão, uma pessoa que está dando banho realmente de como que é pegar um estado totalmente quebrado, né? O governo do PT deixou o estado moído. E aí, né, um monte de gente fica aí falando, que calhou, não se compara. E o mineiro não pode, na verdade, interromper um ciclo de restauração igual a gente está tendo e fazer mais uma gestão do Partido Novo e conseguir, assim, trazer o Estado agora para outro patamar. Aliás, a gente fala muito aqui dentro da nossa comissão, que é a questão de empregabilidade, as pessoas trabalharem e tudo. A gente tem mais de 200 bilhões de reais atraídos em investimentos para o Estado de Minas Gerais. Isso tudo vai florescer em breve dentro da movimentação econômica, emprego, melhoria do nosso ambiente como um todo, entre outras coisas boas que o governo Zema vem fazendo, e tudo isso eu acho que é muito importante. Então nós vamos trabalhar pelo Zema, no nosso partido, vamos trabalhar também pela eleição do nosso candidato, que é o Felipe Dávila, candidato a presidente, e os deputados estaduais e federais. Então a gente conta com o empenho de todo mundo, porque assim, tão importante quanto o candidato é você saber de que partido ele é. Isso é fundamental. Sei que todos vocês estão aqui, são pessoas que têm sintonia com o Partido Novo, com o nosso partido, e a gente está aqui para transformar. Então, um assunto aí também que a gente vai falando no meio do caminho, mas enfim, vou encerrar aqui a reunião, vou encerrar a transmissão ao vivo também. Agradeço todo mundo que passou por aqui, que acompanhou, e essa reunião aberta de mandato, farei ela várias vezes, não sei se a gente vai conseguir fazer uma por mês, mas a ideia é que a gente tenha uma periodicidade e que agora que a gente pode ter a presença das pessoas, né, vocês estarem vindo aqui na Câmara, aqui no meu gabinete, já está mais fluido e tudo, eu vou sempre tentar fazer isso, porque eu acho que é um espaço importante de diálogo e de esclarecimento. Então, é isso aí, gente. Vou encerrar aqui então a transmissão, e aí, gente, quem está aqui presencial, a gente bate um papo nos bastidores. Um abraço para todos aí. Valeu! Valeu, pessoal!